Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos começando mais uma live. Hoje eu estou sozinha, não estou com meu amigo Edson, mas na próxima somos nós, viu, Edson? Não sei se ele está assistindo agora. É, Bom, eu já queria falar sobre esse assunto já tem um tempo, né? Sobre neurociência corporativa, que é a área que eu estou desenvolvendo, né? Que eu já tenho trabalhado há um tempo. E eu acredito que é um tema de interesse para todos e de importância também, né? Porque nós somos afetados pelo ambiente em que a gente vive, nós vivemos em ambientes construídos e a gente tem que começar a observar o ambiente, os edifícios, muito mais como apenas abrigos, né? Espaços que nos abrigam. Eles são muito mais do que isso, né? Os ambientes, eles são nosso habitat agora, né? Nosso habitat natural. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí para as pessoas entrarem, aí a gente começa a nossa live, tá? Eu não estou vendo quantas pessoas estão online, se tem comentário, depois eu vou olhar, porque aqui onde eu estou olhando no meu ambiente, né, só que virtual, eu não consigo ver se tem gente online. Se alguém fizer alguma pergunta durante a live e eu não conseguir ver ou responder, eu respondo depois em posts ou vídeos ou por mensagem, tá? Então, oi, Erickson, tudo bom? E aí, se eu não conseguir responder hoje durante a live, eu respondo mando mensagem, eu faço alguma postagem depois, tá bom? Dá só mais um minutinho aí para chegar mais gente. Enquanto as pessoas entram, eu queria falar um pouquinho sobre uma frase que eu já conheço há uns anos, que essa frase é Sic Parvis Magna. Na verdade, eu vi num jogo de videogame, olha só, eu mostrando meu lado nerd, né? Mas essa frase me chamou muita atenção porque ela significa que tudo que é grande começou pequeno. E a gente pode usar essa frase para. A gente pode aplicar ela em muitas áreas da nossa vida, né? Tanto para momentos de sucesso, né? Às vezes a gente está começando ali, dando um passinho de cada vez e fica meio cansado, logo no começo, né? Pensando, ah, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Será que isso vai me levar em algum lugar? Aí eu mesmo sempre lembro, Sic Parvis Magna. Tudo que é grande começou pequeno, né? Toda árvore gigante um dia foi uma sementinha, né? Mas isso também serve como alerta, né? Inclusive, ontem eu compartilhei, eu não sei se foi ontem ou hoje de manhã, não lembro, um caso de que ano passado o Bradesco pagou em indenização para um funcionário 4,5 milhões de reais por uma DORT, né? DORT é uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, ou uma LER, né? Lesão por esforço repetitivo, que um funcionário adquiriu por má postura no trabalho. Aí vocês imaginam, 4,5 milhões de reais é muito dinheiro, né? E ele deve ter conseguido uma lesão muito ruim por má postura, não sei se foi a cadeira mesmo, não lembro. Mas esse problema, que virou um problema de 4,5 milhões de reais, não começou desse tamanho, né? Ele começou pequeno, ele começou com uma cadeira ali que não tinha o tamanho adequado, uma mesa que não tinha profundidade adequada, né? Um monitor que não estava na altura adequada, coisinhas muito pequenas, né? Que um profissional, se o Bradesco tivesse contratado naquela época, ia identificar esse problema em 5 minutos, né? E por menos de R$ 1.000 o Bradesco ia ter resolvido esse problema há anos atrás. Se eu não me engano, esse funcionário trabalhou por 15 ou 18 anos no Bradesco, depois entrou na justiça contra e ganhou nessa indenização. Então, você vê, há 15 anos atrás, se o Bradesco tivesse contratado a pessoa certa para ir lá olhar a qualidade do ambiente dele, ele teria economizado 4,5 milhões de reais, né? Hoje a gente vai falar sobre ergonomia também, mas na área da psicologia, né? Tanto que a gente vai falar sobre neurociência, mas o bem-estar psicológico também é ergonomia, tá? A gente acha que ergonomia é só cadeira e mesa, não. Ergonomia é tudo relacionado ao conforto do trabalhador no ambiente de trabalho. É mesa e cadeira? É. Também é iluminação, também é acústica, também é temperatura e também é conforto psicológico.
Então, quando a gente fala de riscos psicossociais, não é só sobre o psicólogo que a gente está falando, né, que é o profissional que vai ajudar ali a manter o bem-estar emocional das pessoas, está falando sobre o meio físico, que também está relacionado ao bem-estar psicológico, tá? E agora que a gente tem a atualização da NR1, que ela vai, a partir de maio, né, desse ano, começar a exigir que sejam gerenciados os riscos psicossociais, lembrem-se disso, tá? Bem-estar psicológico também é qualidade do ambiente. Bom, vamos começar então, né? Falar sobre neuroarquitetura corporativa. Deixa eu ajustar minha tela aqui para ficar melhor. Ótimo. Acho que deu para todo mundo ver aí, né? Gente, só lembrando, eu falo demais, viu? Vou tentar manter essa live com menos de 1 hora, prometo. Vamos ver aqui. Então tá bom. Antes da gente falar sobre neurociência, a gente tem que falar sobre o espaço e sobre como nós dependemos do espaço, né? O ser humano, nossa espécie humana, por quase 300 mil anos, nós moramos no meio do mato, né? Nossos antepassados moraram ali no meio do mato, que era um ambiente que tinha muitos perigos, muitos riscos, né? Eram recursos escassos, animais que podiam nos matar, né? Seja um animal que caçava ou uma cobra que picava e a gente morria envenenado, né? Eram as tribos inimigas que disputavam por território, né? Eram alimentos que eram venenosos, né? Alguma frutinha, alguma raiz ali que a gente não podia comer. O próprio ambiente, né? O frio em excesso, uma chuva, às vezes representava um risco para a nossa saúde, para a nossa vida. E o nosso organismo, nosso corpo, nosso cérebro, ele se preparou para conseguir manter a gente vivo nesse meio aí. De alguma forma eu estou aqui, você está aí, por quê? Porque o corpo de algum antepassado nosso, há 300, sei lá quantos mil anos atrás, estava preparado para sobreviver a essas situações, né? Então, por isso nós estamos aqui hoje. Então, vocês entendem que o espaço, ele está o tempo todo exigindo que a gente sobreviva a ele? Vocês entenderam isso? Então, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele é muito sensível a esse espaço, tá? Ele é muito sensível a esse espaço. Foi feito um levantamento que diz que nós seres humanos modernos, tá? Não os antepassados, mas nós seres humanos modernos passamos cerca de 90% da nossa vida inteira dentro das edificações. Ou seja, se eu viver 90 anos, por exemplo, seria como se eu tivesse vivido durante 81 anos dentro de uma sala, tá? Dentro de um ambiente aí. Então, como que pode, assim, o ambiente ser o nosso habitat? Os edifícios são o nosso habitat, as salas são o nosso habitat, né? Por muitos anos, os primeiros assentamentos humanos começaram a surgir mais ou menos há 10, 9 mil anos atrás, mas ainda assim eram assentamentos muito precários, né? A gente não morava em Stonehenge, né? Se bem que Stonehenge tem, 30, 40 mil anos. Mas eram assentamentos muito precários, né? Então, de 9 mil anos para cá, os assentamentos humanos foram melhorando, né? Foram aparecendo ali as tribos, as aldeias, né? As vilas. E hoje nós podemos dizer aí de uns 500 anos para cá, né? Que a vida moderna realmente ficou mais confortável e tudo. Mas, assim, são apenas... Vamos colocar 1000 anos. São 1000 anos da nossa espécie humana vivendo no meio das edificações, contra 299 mil anos que nós passamos no meio da natureza. Né? Então, nós vivemos por muitos anos no meio da natureza, naquele ambiente que eu falei, que era perigoso, que tinha bicho, que tinha não sei o quê, e apenas há, digamos assim, 1000 anos é que nós conseguimos atingir um conforto urbano, né? Porque até então muita gente também no passado ainda vivia ainda mais em contato com a natureza do que hoje em dia, né? Acredito que no período medieval, por exemplo, as pessoas ainda conviviam mais tempo, né, no espaço aberto do que hoje em dia. Hoje em dia nós realmente vivemos 90% da nossa vida inteira dentro das edificações. E, bom,
como nós estamos falando de corporativo, ambiente corporativo, trabalho, a gente tem que lembrar de um recurso que a gente utiliza muito para trabalhar, que é a memória, né? Sem a memória, eu não lembro o que eu estudei na minha faculdade, né? Eu não lembro o que eu discuti com o cliente na semana passada, eu não lembro qual era a ideia que eu pensei para aquele projeto que eu ia desenvolver. Então, a gente usa a memória, né, que é um recurso, a gente usa muito o recurso da memória no nosso trabalho, no dia a dia. E a memória, ela é muito sensível ao espaço físico, ao ambiente físico, tá? Em 2014, inclusive, o John O'Keefe, né, um cientista, ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive, por essa descoberta. Ele descobriu que no nosso cérebro existem umas células que são ativadas de forma diferente dependendo do lugar onde a gente está no ambiente, tá? E ele também descobriu que nós temos células que armazenam informações de espaços concretos que existem ali na vida real, e nós também armazenamos espaços que não existem. Tipo, a gente inventa espaços na nossa memória. Isso para que vocês entendam quão é importante e quão profunda é essa relação entre a nossa memória e o ambiente físico, e o espaço físico, né? O ambiente, gente, o edifício, não é só para nos abrigar do vento, da chuva, do calor, do frio, não é só para abrigar, né? Ela dita todo o funcionamento do nosso cérebro, toda a nossa malha cerebral, né? Ela é dependente do espaço físico, né? Hoje a gente vai falar agora sobre alguns tipos de memória, não são todos, tem muito mais tipos de memórias, mas nós vamos falar aqui sobre as memórias que são mais afetadas pelo espaço físico e também as memórias que a gente utiliza no dia a dia do nosso trabalho, tá? Então, inicialmente, a gente tem a memória espacial, que, por óbvio, é a memória mais dependente do ambiente físico, né? Ela que nos localiza nos ambientes, né? Ela é responsável pela navegação, né? E na nossa recordação de espaços. Essa memória espacial, além dela ser muito dependente, totalmente 100% dependente do espaço físico, ela traz uma característica que mexe muito com o nosso emocional, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu tenho claustrofobia, tá? E eu descobri agora que eu tenho agorafobia também. Por quê? Porque eu não gosto de ambientes onde eu não enxergo a saída. Então, eu evito, por exemplo, ir em shoppings, né? Quando tem show no estádio Mané Garrincha, eu não vou, porque eu fico apavorada, porque eu não consigo me localizar. E isso é um fato mesmo, muitas pessoas sofrem disso e não sabem, né? Porque quando a gente está num ambiente onde a gente perde a noção de direção, de navegação, isso pode causar, assim, um ataque de pânico na pessoa, tá? Porque isso mexe com uma questão de sobrevivência muito forte na gente, né? Nenhum animal gosta de ser encurralado, né? Nenhum animal gosta de se sentir preso. Então, quando a gente entra no ambiente, nós somos animais. Quando nós entramos num ambiente em que a gente não enxerga muito bem a saída, onde a gente não consegue se localizar direito, a gente entra em pânico, né? Shopping centers, cassinos, supermercados, hospitais, eles têm um pouco essa configuração espacial, infelizmente. Hospital, porque ele já é meio labiríntico mesmo, né? O programa de necessidades do hospital, ele realmente, tem muita coisa, e quando você começa a organizar aquilo num espaço, acaba que o hospital fica meio labiríntico mesmo. Mas o shopping center, cassino, e o próprio supermercado, ele é feito para vender e para fazer você perder ali a noção do tempo lá dentro, né? Principalmente cassino e shopping. Tanto que tem muitos shoppings, os cassinos já não têm luz natural mesmo, mas tem muitos shoppings que também não tem luz natural, não tem janelas, né, para fora e tal, que é para as pessoas não perceberem o passar do tempo das horas do dia, que é para as pessoas entrarem ali no shopping realmente esquecerem que elas estão ali. Só que a luz natural, ela também ajuda na navegação, né? Você tem uma noção da hora do dia, da inclinação do sol, você sabe mais ou menos que horas são, pela cor do céu, né? E, infelizmente, isso mexe com o nosso bem-estar, né? Tem muitas pessoas que são mais sensíveis ao ambiente, né? Eu sou uma delas, então eu sofro muito com esse tipo de ambiente, mas por mais que isso seja um artifício da arquitetura comercial, né? Essa coisa de você fazer a pessoa perder a noção do espaço, do tempo e da hora, ela não é saudável,
tá? Eu mesma sou uma crítica ferrenha dos shoppings. Hoje em dia a gente tem outros shoppings que são abertos, né? Shoppings jardins, que são muito mais agradáveis, mas eu ainda fico perdida pela noção de circulação, né? Quando eu não consigo localizar a saída, a entrada, eu também evito mesmo shoppings abertos, porque eu fico perdida, eu não consigo me localizar, isso que eu sou arquiteta. Né? Mas isso é uma característica do cérebro mesmo. Quando a gente não tem essa orientação muito bem definida, a gente entra em pânico. A gente tem a memória episódica, que também é afetada pelo espaço. A memória episódica é aquela que envolve coisas do dia a dia, recordação de eventos, experiências, né, acontecimentos, fatos. Elas são elas não dependem do ambiente, mas elas são afetadas por ele, né? Você passa na rua, por exemplo, você vê uma pessoa que você acha que você conhece ela de algum lugar, aí você lembra que você estudou com ela, né? Vocês estudaram juntas e não sei o que, você lembra da escola que você estudou, né? De como que era a escola, de como que era a sala de aula. Então, mesmo recordações de fatos, de eventos, essas coisas, a gente depende da memória para armazenar algumas informações. E ela é muito influenciada pelas características do ambiente, tá? Então, cheiros, temperatura, sensações táteis, barulho, cor, layout espacial, organização espacial, iluminação, tá? Afeta muito a nossa memória episódica. Nós temos a memória de trabalho, que não é necessariamente memória de trabalho, de trabalhar. Ela é chamada de memória de trabalho, mas é a nossa memória de curto prazo, que é responsável por manter e manipular informações ali do dia a dia, né? Então, você acabou de falar o telefone com um cliente, tá, um colega, você vai ali armazenar aquelas informações por algum tempo, para você, às vezes, usar no trabalho, no serviço, no relatório, responder e-mail, enfim. Então, a gente usa essa memória e essa memória ela é processada no nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro responsável pelas atividades mais complexas, pensamentos analíticos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o córtex, mas só para vocês entenderem. Só que o córtex, ele é extremamente sensível ao ambiente. Tá? Então, você está ali tentando manter e processar, recuperar uma informação ali de um e-mail que você recebeu na semana passada, mas se o ambiente estiver sobrecarregando o seu córtex, né, já que o córtex é muito sensível ao ambiente, você vai ter dificuldade de acessar essa memória. Tá? Então, o ambiente ele precisa estar equilibrado para que a gente consiga se lembrar das coisas. Nós temos a memória implícita, ou memória de condicionamento clássico, que é aquela responsável por criar associações, tá? E nisso a gente depende muito de estímulos ambientais, porque a gente recebe o estímulo do ambiente, a gente recebe uma sensação emocional e aí a gente faz a ligação entre os dois, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha passado a sua infância brincando com seus primos na casa da sua tia, e a casa da sua tia era toda amarela, por dentro e por fora. Ela pintou as paredes de amarelo. E como foram momentos muito felizes da sua infância, da sua vida, você associou a cor amarela a um momento feliz. É assim que funciona. A gente recebe o input do ambiente, aí a gente está vivendo uma experiência ali e associa as duas coisas. Então, a gente chama de memória implícita ou de condicionamento clássico. Então, ela depende muito, ela é muito sensível ao ambiente. Da mesma forma que a gente pode associar coisas boas, a gente associa coisas ruins. Por exemplo, uma pessoa que bateu o carro, que sofreu um acidente horrível de carro, ela vai sempre lembrar daquela freada, do barulho do freio, do motor, da buzinada. Então, quando essa pessoa estiver no trânsito, por exemplo, aliás, é capaz ela nem dirigir, né? Porque ela vai ficar tão traumatizada por causa dos barulhos, dos sons. Às vezes ela vai estar andando na rua, caminhando na calçada, ela ouve um carro freando, ela já fica toda tensa, porque ela associou aquele som a uma experiência ruim, desagradável, tá? Então, assim funciona a memória implícita. A memória de priming também é uma memória de condicionamento, só que ela é uma memória que já vem pré-configurada na gente. Ela é uma memória muito útil na nossa sobrevivência. Por quê? Vamos supor que o nosso antepassado estava lá no meio da savana, ele ouve um rugido. Meu amigo, em 2 segundos ele já saiu correndo. Ele não precisa nem. Mas o que é isso? É um rugido de tigre? Mas tigre ruge? Ele não vai pensar.
Ele ouviu o estímulo, acabou, ele já sabe que aquilo dele é perigo, ele vai zarpar, vai embora, né? Então, a nossa memória de priming, ela é aquela memória que já tem algumas pré-configurações dentro da gente. E como eu acabei de citar um exemplo de um priming relacionado a um barulho, a um som. Então, ela depende muito do ambiente. Cores que nós já associamos, já pré-associamos, né? Por exemplo, a cor azul que transmite segurança, né? Nós temos a cor verde que para a gente já causa uma sensação natural de já transmite criatividade, né? Nós temos as formas, por exemplo, as formas pontiagudas, né, anguladas, elas transmitem para a gente perigo, né? Porque lembra as garras, né, dos animais, as presas, lembra pontas de lanças, de armas, então a gente já associa isso a coisas perigosas, da mesma forma que formas e linhas curvas e orgânicas transmitem uma sensação de segurança, de tranquilidade, que a gente não precisa se preocupar com aquilo, né? Sons, existem alguns sons, por exemplo, música clássica transmite uma sensação de sofisticação, eu já falei das formas, das cores, né? Os cheiros, né? O cheiro, os aromas mais cítricos, por exemplo, né, de limão, ele transmite uma sensação de limpeza, de frescor, né? A lavanda, que antigamente os antigos usavam a lavanda como anestésico, né? O cheiro, o aroma da lavanda, ele é tranquilizante, ele é relaxante, ele tem, inclusive, esses efeitos químicos mesmo, né? Então, nós já temos aí algumas pré-configurações que, como a gente vê, depende totalmente dos estímulos do ambiente, né? A gente tem a memória procedural, que é a memória responsável pela memória muscular, né, habilidades motoras, cognitivas. Ela não depende especificamente do ambiente físico, mas ela pode ser afetada por ele, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, que acontece muito no ambiente de trabalho, digitação, tá? A gente está lá digitando e tal. Se a temperatura baixa muito, fica abaixo dos. Hoje a gente tem um nível na NR17, né? O conforto térmico exige que a temperatura ambiente ideal seja entre 18 e 25 graus, né? Eu já acho muito pouco e muito. Eu acho que entre 1 e 21 e 23 já é suficiente, mas a NR diz outra coisa. Mas, por exemplo, se a temperatura cai muito, a nossa digitação fica lenta, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A qualidade do ambiente, né, da temperatura, por exemplo, afeta a nossa digitação. O calor excessivo, né, por outro lado, ele causa uma moleza, né? Então, a gente já não fica mais confortável, né? A gente já não consegue ter estrutura física mesmo para conseguir fazer uma digitação, né? Enfim, escrever alguma coisa. A gente perde, né, essa capacidade física, né? No frio também o nosso pensamento fica mais lento, a gente demora mais para poder acessar nossas informações mentais, né? Então a temperatura ela afeta também o recall que a gente chama, né, da memória. A gente tem memória e a memória semântica, né, que dentre as memórias relacionadas ao ambiente, já falei que são várias outras, a gente está falando específica dessas que são afetadas pelo ambiente. A memória semântica é a memória responsável pelos fatos, conceitos, significados, né, aprendizados de conteúdo, essas coisas todas. Ela também não depende do ambiente, mas ela também é muito sensível ao ambiente, tá? A capacidade de armazenar as informações corretamente, elas dependem da qualidade do ambiente. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a área responsável por armazenar essas informações de longo prazo, se ela ficar sobrecarregada por causa de estímulos ambientais, ela não armazena as informações direito, tá? Então, o ambiente ele precisa ser adequado, ele precisa manter a nossa homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio interno do corpo. Tá? Dos níveis de cortisol, dos outros hormônios também, né? Da serotonina, da dopamina, da endorfina, manter a temperatura, manter a tensão muscular, a pressão sanguínea, batimento cardíaco, tudo isso quando está no nível ideal a gente chama de homeostase. E cada vez que o ambiente, né, possui um agente estressor que afeta isso, a gente perde a homeostase. A gente entra na alostase, se não me engano. A gente fica desequilibrado. Então, o nosso corpo só funciona direito, incluindo a memória,
quando a gente está na homeostase. Então, tanto para armazenar a memória quanto para recuperar a memória, a gente precisa do equilíbrio interno. Por isso que o ambiente físico é tão crítico quando a gente fala sobre memória e sobre trabalho. E a gente pode ranquear as memórias de acordo com o nível de dependência delas dos ambientes, né? Então, a memória espacial, a gente já sabe, é totalmente dependente do ambiente físico. A gente tem a memória episódica, né, que é a memória dos fatos, eventos, acontecimentos. Condicionamento clássico, que é aquela memória que eu falei, que é das associações. O priming, que é do acondicionamento que já é padrão, que a gente vem, né? A memória de trabalho ou a memória de curto prazo, né? A memória procedural, que é a memória cognitiva e motora. E a memória semântica, que é a memória dos nossos dados. Agora, prepara para o print, porque isso aqui é importante. Aqui a gente tem uma tabela dos aspectos físicos mais impactantes nos tipos de memória, tá? Então, a gente tem aqui os aspectos: cheiro, temperatura, layout espacial, barulho, cor, iluminação, CO2 ou qualidade do ar. O quanto que eles impactam nos tipos de memórias afetadas, tá? Aproveita aí para vocês tirarem um print, porque essa informação aqui é muito importante. Então, por exemplo, o cheiro, a gente às vezes nem dá muita bola para o cheiro, né? Para o odor, mas o cheiro, olha só, um impacto nível 5 na memória episódica, no condicionamento e no priming. O layout espacial, né? A organização espacial, que a gente acha que é besteira, ter um ambiente organizado, os móveis no lugar certo, olha só. 5, nível 5, que é o maior deles, né, de impacto na memória espacial e na memória episódica, né? O barulho, né? Impacto 5 também no trabalho, que seria a memória de curto prazo, e no condicionamento, né? Todas elas aqui têm um impacto muito grande, de 4 a 5, em algum aspecto da memória. Então, isso aqui já mostra para a gente, né, o quanto que o ambiente físico ele afeta, né? Não é só questão de, não gostei dessa cor, não é só isso, é questão de eu não consigo trabalhar, eu não consigo armazenar os dados, eu não consigo acessar minha memória para lembrar o que eu tinha naquele relatório do mês passado, para poder passar para o meu chefe. Se o ambiente não estiver adequado, eu não vou ter performance, tá? Então, performance não é só a pessoa. Eu tô desmotivada. Aí você vai lá, dá um bombom, a pessoa melhora. Não é isso. É o ambiente. Existem outros fatores? Existem. Mas nem sempre é só porque a pessoa é preguiçosa, porque a pessoa... Não. É o ambiente que não está favorecendo que a pessoa desenvolva um bom trabalho. E só lembrando que o princípio maior da ergonomia não é o do trabalhador se adaptar ao espaço de trabalho. É o espaço de trabalho que tem que se adaptar às condições humanas daquele trabalhador. Então, o espaço é que tem que se adequar à pessoa. Não é a pessoa que tem que se adequar ao espaço. A temperatura que sempre foi 15 graus, negativo. Tem que arrumar, porque a temperatura mínima ideal não é 15. Mas a luz sempre foi assim. Não, tem que arrumar, porque a luz tem que ser uma luz boa, de qualidade, tem que favorecer o trabalho, o visual motor. Não é a pessoa que tem que se adequar ao ambiente de trabalho. É o ambiente de trabalho que tem que se adequar às condições humanas. E aí nós voltamos a falar, antes da gente entrar na próxima parte, sobre o instinto de sobrevivência que eu falei no início da live, né? Eu coloquei até esse bichinho das cavernas aqui, porque, gente, como eu falei no início, nossa espécie humana viveu 300 mil anos no meio do mato, no meio da savana, fugindo de bicho, brigando contra bicho, enfim, fazendo um monte de coisa. E o nosso cérebro, o nosso organismo, ele se preparou todinho para garantir a sobrevivência desse homenzinho das cavernas lá naquele meio. Então, o nosso organismo, nosso corpo, nosso cérebro, ele está o tempo todo brigando pela nossa sobrevivência. Ele está o tempo todo tentando fazer a gente se manter vivo. E o nosso cérebro, ele não entendeu que a gente não vive mais no meio da savana, entendeu? Então, quando você recebe um boleto para pagar, que você fica preocupado com aquele boleto, o seu cérebro entende que você está fugindo de um leão, de um urso, de um tigre.
ele fica tenso, porque ele sente ali o seu incômodo, ele tenta, opa, essa pessoa está correndo risco de vida, deixa eu agir. Então, o nosso cérebro ele não entende que a gente vive no meio da cidade, que eu não tenho mais que brigar por recursos, que a minha geladeira está cheia de comida, que nenhum animal, nem o urso vai invadir minha casa. Ele não entende isso. Para o nosso cérebro, por melhor que seja, ele é uma máquina maravilhosa, mas por melhor que ele seja, ele está tentando manter a gente vivo naquelas condições. Então, e a gente esquece que a gente saiu de uma selva de planta para morar numa selva de pedra, né? Então, as mesmas preocupações, os mesmos agentes estressores também existem nas cidades, né? Um barulho, um som irritante que aparece de repente, né? A temperatura que é desagradável, né? Como eu falei da questão da navegação, né? Você anda num ambiente que você não vê a saída, você já fica desesperado, você já se sente perdido, você já fica ansioso, já tem um ataque de pânico, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente ainda está nesse modo de sobrevivência, e o nosso cérebro está tentando manter a gente vivo. Então, quanto mais a gente tornar um ambiente, um espaço seguro, tá? Para o nosso cérebro falar, opa, não, aqui eu posso relaxar. Aqui eu sei que não tem nenhum perigo, né? Aí a gente consegue pensar melhor, a gente consegue armazenar as informações com mais qualidade e recuperá-las com mais rapidez. A gente tem um desenvolvimento motor melhor, né? Um desempenho motor melhor. Então, assim, quanto melhor for a qualidade desse ambiente, ele vai conseguir inibir esse instinto de sobrevivência nosso. Porque quando a gente está com o instinto de sobrevivência ativado, a gente não raciocina direito, vocês vão ver por quê, tá? A gente não raciocina direito, a gente não dorme direito, né? Sem higiene do sono, vocês sabem, a gente não vive. Um monte de doenças são relacionadas à má higiene do sono, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade do nosso ambiente. E a gente vai falar então sobre o cérebro no trabalho. Antes da gente falar sobre o cérebro no trabalho, a gente tem que entender como que o cérebro funciona. Então, a gente tem aqui uma imagem do cérebro mostrando algumas áreas que a gente vai falar aqui rapidamente. Bom, como eu acabei de falar, o nosso cérebro está o tempo todo tentando fazer a gente se manter vivo, tentando manter a gente vivo. Então, sempre que a gente entra num ambiente, qualquer que seja esse ambiente, o nosso cérebro, numa fração de milissegundos, ele já escaneou esse ambiente inteiro. Ele já olhou a temperatura, a pressão, a umidade, a luz, a textura, a rugosidade, o atrito, a disposição dos móveis, os sons, as cores, ele já viu tudo. E você nem percebeu, tá? Ele faz isso tudo, como eu falei, para manter a gente vivo, para nos ajudar a tomar decisões e para modular a resposta fisiológica do nosso cérebro. Por exemplo, você acorda na madrugada para ir ao banheiro. Na hora que você abre o olho, né, você vê que tem uma luzinha entrando ali pela cortina da janela, o quarto está um pouquinho claro, o seu cérebro já escaneou o seu quarto todo. Ele já lembrou, inclusive, que o banheiro está bem ali à esquerda. Você sentou na cama, botou o pezinho no chão, seu cérebro já escaneou e já sentiu, inclusive, a temperatura do chão, já sabe que está frio, você pisou no porcelanato. Aí ele fala, bota um chinelo, porque está muito frio. Aí você vai lá e põe um chinelinho. Aí você entra no banheiro, está tudo escuro. O que ele faz com o seu corpo? Dilata a sua pupila para você enxergar melhor. Não é luz suficiente. O que ele faz? Manda você acender a luz. Nisso tudo, lembra que você estava querendo fazer xixi, né? Que você estava no banheiro. Ele estava segurando a sua bexiga, porque ele sabia que aquele não era um ambiente adequado para você fazer suas necessidades. Então, ele fez o seu corpo tomar uma decisão para você segurar esse xixi até o banheiro e lá sim você se, né, enfim, se alivia. Então, o seu cérebro o tempo todo escaneando o ambiente à sua volta para fazer você tomar decisões conscientes e para modular a sua resposta fisiológica, para saber como que você reage ou não. Você, nesse momento, nesse exemplo que eu dei, você está numa situação ali relaxada, na sua casa, na sua cama, no seu quarto e tal. Porém, vamos supor que na hora que você vai dormir, você ouve um barulho vindo da rua.
uma gritaria, uma bateção, até tiro você escuta. Nesse momento, você sai de uma situação ali até meio sonolenta, né? Aquela preguicinha, né, no meio da madrugada, você já fica até alerta, você, opa, tá tendo uma barulheira aqui, já pega o telefone e liga para a polícia. Então, a gente está recebendo informações do ambiente o tempo todo, e o nosso corpo está mudando como ele trabalha o tempo todo. Ele está alterando a nossa pressão sanguínea o tempo todo. Como eu falei, a questão da pupila, né, o batimento cardíaco, a nossa respiração, tudo depende dos estímulos ambientais, tá? Então, o cérebro, como eu falei, ele escaneia o ambiente inteiro. E como que funciona esse processo, né? Primeiramente, a gente tem a região do tálamo, que eu mostrei nessa imagem aqui, né? Aqui. A gente tem o tálamo, que ele é a nossa rede de transmissão. Então, o tálamo, ele vai receber todos os inputs sensoriais do ambiente, e aí ele vai filtrar, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. O que for importante, ele vai mandar para o próximo coleguinha dele, que é a amígdala. O problema é que, quando a gente convive num ambiente caótico, quando eu digo ambiente, não é só sala, não. Pode ser uma cidade caótica, um bairro caótico. Quando a gente convive num ambiente caótico, tudo passa pelo tálamo. Tudo vai ser importante para o tálamo. Ele vai mandar todas as informações para a amígdala, né? Ele não vai conseguir filtrar, porque tudo vai parecer perigoso, tudo vai merecer atenção, entendeu? E aí a gente acaba o quê? Tendo fadiga sensorial, porque o tálamo não consegue processar. Ele é o porteiro, né? Até coloquei aqui, ele é o porteiro neural. Ele fica perdido com tanta gente passando ali na catraca, ele não consegue filtrar, porque é muita coisa. E aí a gente acaba tendo uma fadiga sensorial, né? A gente fica sobrecarregado com tantos inputs que tem no ambiente, com tanta informação, poluição visual, poluição sonora, poluição, enfim, tudo que é tipo de poluição, né? Além do desconforto físico. Então, vocês imaginam a cabeça de uma pessoa no ambiente de trabalho desagradável, desconfortável, como que ela não fica? Depois do tálamo, quem vai receber as informações do tálamo é a amígdala. A amígdala, ela é o nosso sistema de alarme. Tá? Isso tudo, gente, acontece em milissegundos. Você não tem nem consciência que isso está acontecendo com você. Então, a amígdala recebe as informações do tálamo, né? E a função dela é, além de ela detecta o que é ameaça ou não, e ela ativa, né, o nosso instinto de sobrevivência. Ela pode receber uma informação e pensar, isso aqui não é tão importante assim, e não ativar, e tá tudo bem, mas na maioria das vezes ela recebe essa informação e ela fala, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, vamos se preparar para lutar ou fugir. Né? Então, aí ela vai deixar o nosso corpo tenso, ela vai aumentar nosso batimento cardíaco, a nossa pressão sanguínea, ela vai alterar a nossa pupila, ela vai travar o nosso sistema digestivo, ela vai travar o nosso sistema reprodutor, ela vai colocar nosso corpo no estado de vigília, ela vai aumentar a adrenalina e o cortisol no nosso sangue, tudo isso porque o telefone tocou na hora que eu estava tentando prestar atenção. Tá? Vocês estão entendendo? Então, assim, gente, a gente é muito sensível ao ambiente. A gente é muito sensível. E qualquer detalhe no ambiente que seja hostil para nós vai ativar o nosso instinto de sobrevivência. E essa danadinha aqui da amígdala, ela não para de trabalhar. Ela não para. Ela está o tempo todo ali trabalhando porque ela está tentando entender o que ali pode matar a gente ou não. Então, a gente tem que criar um ambiente que seja amígdala friendly, entendeu? Que a amígdala consiga dar uma relaxada, tadinha. Ela trabalha demais, coitada. Né? A amígdala é quase a mãe, né? Trabalha o tempo todo. Aí a gente tem o hipocampo, que é o nosso cartógrafo neural. Então, ele que faz ali todo o mapeamento da nossa memória, que cria o mapa cognitivo, e o hipocampo, além dele ser responsável pela estrutura do sistema límbico, né, que é a estrutura relacionada ao prazer, ele também é o responsável por consolidar as memórias episódicas, né, de curto prazo ali. Então, ele vai pegar aquelas memórias que aconteceram no dia a dia e vai levar ali para a nossa memória de longo prazo, para que a gente lembre daquele acontecimento, daquela reunião que eu tive hoje com o meu chefe, dali 1 mês, 2 meses, 1 ano. Lembra daquela reunião?
Só que para isso acontecer, o hipocampo ele tem que estar descansado. Se a gente convive num ambiente caótico, isso, né, que tem mudanças o tempo todo, que tem estímulos o tempo todo, o hipocampo ele fica remapeando aquele ambiente, remapeando, sobrecarrega o hipocampo. O que acontece? Não consigo armazenar. Eu até consigo armazenar uma informação ou outra, mas ou eu vou armazenar com um dado errado, meu chefe falou A, eu vou armazenar B, ou eu vou armazenar meia informação. Isso se eu armazenar. Aí tem gente que fala, escreve, você não vai lembrar? Escreve, beleza. Eu escrevo. E onde eu guardei minha anotação? Me diz, em que pasta que eu guardei a minha ata da reunião? Não vou lembrar. Por quê? Porque o meu hipocampo está sobrecarregado. Não vou lembrar, né? Núcleo accumbens, que trabalha junto com o nosso hipocampo aqui, porque o núcleo accumbens ele é o centro de recompensa, ele é parte do sistema límbico, né, que é o sistema do prazer, do relaxamento, né, é a área que faz a pessoa acordar e dar bom dia para o sol, né, chega no escritório, é a minha simpatia, dá bom dia para todo mundo, né, põe água na plantinha, trabalha feliz, vai embora para casa feliz. Só que para esse núcleo accumbens funcionar, ele precisa da dopamina, que é um neurotransmissor que ele produz, né? Gente, a vida já é muito difícil. Vamos combinar? A vida já é muito sofrida, já é muito difícil. E a gente já é difícil a gente produzir dopamina de forma natural na vida, no dia a dia, que já é estressante. Aí você chega no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, e tudo ali nele suprime a sua dopamina. Já imaginou? Eu vou até soltar um palavrão aqui, mas que merda. Porque a vida já é muito difícil. Pelo menos no ambiente de trabalho, você vai passar 8 horas ali, devia ser um ambiente mais agradável. Aí você chega lá, não é. É um inferno, né? É um ambiente caótico, é um ambiente depressivo, sabe? E aí a pessoa não consegue produzir dopamina. E aí o núcleo accumbens não funciona. Aí o chefe vê o empregado dele ali desmotivado, meio assim, cabisbaixo, ele pensa, vou dar um bombom para ele para ver se ele melhora. Puxa vida, gente, é sério. Ah, não, vamos chamar aquele fulano para dar uma palestra motivacional. Gasta uma grana chamando aquele cara famosinho do Instagram para dar uma palestra motivacional para a galera que vai continuar desmotivada. Porque o problema é o ambiente. E a dopamina é muito sensível ao ambiente, tá? Inclusive, se vocês quiserem produzir dopamina 20% mais rápido, sabe o que vocês vão fazer? Vai para o sol. Assim que terminar essa live, vai para o sol. A luz natural, ela produz dopamina com 20% mais rapidez do que qualquer outra coisa. Da mesma forma que a falta de luz natural suprime a dopamina. Então, você entra num ambiente de trabalho que as janelas estão todas obstruídas com sei lá, persiana, com película, ou então tem gente que põe móvel, né? Bota esse armário aí, porque não tem onde botar, põe esse armário aí na frente da janela. A pessoa não recebe uma gota de luz solar ao longo do dia. Aí depois a empresa não entende por que os funcionários estão desmotivados e fica achando que dar bombom de som de valsa vai resolver alguma coisa, né? Mas não funciona. E a gente tem o nosso queridinho, que é o córtex pré-frontal, que é o CEO do nosso cérebro, né? Ele só entra em ação quando ele tem que tomar decisões complexas, fazer planejamentos, análises, procurar erros, né? Foco no detalhe. O córtex pré-frontal ele é o CEO do cérebro, então ele é o responsável por essas funções executivas, né? Pelas funções complexas do cérebro. O córtex pré-frontal, quando ele não funciona toda hora, tá? Ele, por mais que ele esteja processando informações ali, ele só entra em ação quando nós estamos diante de uma tarefa complexa que a amígdala não serve para fazer análises complexas, né? A amígdala ela é responsável pelas tarefas mais automáticas que a gente faz no dia a dia, dirigir, escovar os dentes, sei lá, essas coisas. Quando a gente se vê diante de um problema, sabe quando você está de manhã tomando seu café da manhã, que você pega a revistinha e vai jogar sudoku? Então, nessa hora que você vai jogar sudoku, o córtex pré-frontal
acorda. A amígdala fala, ô, córtex, chega aí que eu não estou conseguindo resolver isso aqui não. Aí o córtex acorda. Só que o córtex, para ele funcionar, para ele conseguir operar, ele consome muita energia cerebral, porque ele não está ativado ali toda hora. Né? O córtex pré-frontal ele foi a última região do nosso cérebro a se desenvolver, né, na nossa espécie. Tá? Inicialmente, a gente tinha o nosso núcleo primitivo, que é o tálamo, a amígdala, que é o núcleo primitivo mesmo, que é o responsável pela nossa sobrevivência. Lembra que eu falei agora há pouco? O córtex ele veio por último, ele é a nossa evolução, a área sofisticada do cérebro. E para ele funcionar, ele consome muita energia, muita energia. Só que ele é extremamente sensível ao ambiente, porque na hora que ele começa a funcionar, a amígdala, ela fica ali quietinha na dela, né? Que a gente chama de inibida. A amígdala fica inibida, fica ali. Vou deixar você trabalhar aí, córtex. Resolve esse sudoku aí pra mim. Só que na hora que a amígdala recebe um alarme, né? Ela percebe algum perigo no ambiente, né, um ruído, um negócio que passou na frente, enfim. Ela acorda, ela fala, opa, córtex, espera aí um pouquinho, porque eu estou recebendo um sinal de alguma coisa perigosa no cérebro, no ambiente aqui. Que às vezes pode ser só um telefone que tocou. Aí o córtex tem que fazer o quê? Ô, amígdala, pelo amor de Deus, você fica quieta aí um pouquinho. Aí ele produz um neurotransmissor chamado GABA para inibir a amígdala. Aí a amígdala pega o GABA e fala, não, beleza, vou voltar aqui, ficar aqui quietinha na minha. Só que nisso que ele produziu, esse neurotransmissor GABA, ele consumiu mais energia ainda. E além disso, quando ele produz o GABA, ele consome energia do cérebro, que é uma energia limitada, não tá, a gente não consegue ficar o dia inteiro com o córtex fazendo análise, não, essa energia, ela é limitada, tá? Então, além de gastar energia só de trabalhar, ele gasta energia para tentar inibir a amígdala, toda vez que a amígdala recebe algum sinal do ambiente. E aí, toda vez que a gente produz GABA, existe um subproduto que é a adenosina. Sabe quando você toma o café que te dá uma energia a mais? O café, ele inibe a adenosina. Porque a adenosina, quando ela vai se acumulando no nosso cérebro, ela vai dando sonolência, ela vai baixando a nossa capacidade cognitiva. E a gente não vai conseguindo pensar mais, sabe? Inclusive, tem uma expressão que a gente chama de mental fog, né? Que é névoa mental, né? Quando a gente parece que a cabeça fica meio enuviada, já tiveram isso? É excesso de adenosina. A gente perde a nossa capacidade cognitiva. E aí vocês imaginam um ambiente estressante que dispara a amígdala o tempo inteiro, o córtex já gasta energia para funcionar, aí tem que gastar mais energia para inibir a amígdala, dá 2 horas da tarde, o córtex simplesmente não consegue mais. Ele fala, chega, não dou conta, não tenho mais energia, tô cheio de adenosina aqui, não vai mais. E realmente, isso acontece, é exaustão mental, a pessoa não consegue mais trabalhar, o córtex não consegue mais trabalhar. E aí o que é que acontece? O sequestro da amígdala. A amígdala, ela sequestra o córtex pré-frontal, porque ele esgota a energia dele, que ele usa para tentar inibir a amígdala, e aí a amígdala vai lá e sequestra o córtex. Aí a gente já não consegue mais fazer análise complexa nenhuma. Se tiver algum erro no relatório, eu não vou nem ver, porque eu perdi minha capacidade cognitiva, como é que eu vou ver o erro? Não vou conseguir fazer nenhum planejamento, né? Pensar, não vou conseguir. Não vou conseguir tomar as melhores decisões, porque eu não vou conseguir pensar. E eu também não vou conseguir controlar as minhas emoções. Porque uma das funções do córtex também é controlar as emoções. Enquanto a amígdala ela é mais impulsiva, né, ela é mais reativa, é o córtex que, opa, amígdala, calma aí. Quando o córtex ele sai de cena, a gente já não consegue mais. Então a gente fica mais reativo, a gente fica mais irritado. É a hora que a gente vai mandar o colega lá para aquele lugar. A gente já perdeu ali o nosso freio moral, social, porque o córtex já não funciona direito. E a memória, não precisa nem falar, né? Não consigo mais lembrar de nada e nem armazenar nada. Fico sobrecarregado. Tudo isso porque o ambiente ficou ativando tanto a amígdala que o córtex ficou sem energia. Tá? Então, o ambiente, a gente tem que tomar cuidado com ele. Tá? Então, aí vamos aos fatores ambientais e impacto
neural, né, para já concluir, né, aqui a nossa live, está quase acabando, gente. A gente tem aí a iluminação, que a gente já sabe que a iluminação afeta, né, a nossa quantidade de dopamina, a produtividade, a nossa capacidade visuomotora, né? Quando a gente tem uma iluminação agradável, não só a gente melhora o bem-estar, que a gente produz mais dopamina, mas a gente consegue, no caso da luz natural, né? Mas uma iluminação adequada melhora para a gente poder enxergar direito, para a gente poder ler um relatório direito, né? A gente armazena informação também melhor por causa da iluminação, porque a gente não precisa sobrecarregar tanto o nosso cérebro, né, para ele conseguir enxergar e decodificar as coisas no ambiente, tá? Uma iluminação de má qualidade, só para vocês entenderem, quando a gente tem uma iluminação ruim, e até um monitor ruim, que tem um índice de cintilação muito alto, tá? Que é quando a luz fica piscando, a gente não percebe, tá? Mas a luz, a tela do monitor estão sempre piscando. Quando ela tem um nível de cintilação muito alto, ela sobrecarrega o nosso hipocampo, porque ele fica. Lembra que eu falei que o hipocampo fica remapeando? Gente, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. A gente não consegue perceber. Mas aí o hipocampo fica remapeando, porque é como se a gente piscasse o olho várias vezes, abrisse o olho e fechasse. Toda vez que a gente abre o olho, ele remapeia. Porque a luz está acesa, é como se o olho tivesse aberto. Aí quando a luz pisca, é como se a gente fechasse o olho, e quando ela acende de novo, é como se a gente abrisse o olho, e aí o hipocampo fica remapeando o ambiente. Isso exaure a gente mentalmente. Então, se a iluminação não for boa o suficiente, se a tela do monitor tiver alta cintilação, isso exaure. A gente não consegue armazenar as coisas na memória mais, tá? Então, a iluminação não é importante só para a gente enxergar direito, é importante para a gente não ter sobrecarga mental. Ruído, a gente já sabe que também é muito importante, né? Um ambiente com controle acústico melhora a concentração. E existem até alguns ruídos específicos que ajudam na concentração, tá? Porque ele gera uma previsibilidade ambiental, tá? Em alguns ambientes, a gente põe um ruído de propósito, tá? Um ruído mesmo, que fica ali no fundinho, porque ele meio que faz você ignorar os outros ruídos, que a gente chama, inclusive, de discurso relevante. Você esquece meio que os ruídos em volta, para de tentar decodificar os ruídos em volta e só presta atenção nesse ruído de ambiente. Então, ele ajuda você a manter uma previsibilidade mental. Isso também é um artifício de neuroarquitetura, tá? Nos ambientes que ninguém sabia. E evitar também interrupções, então manter um bom controle acústico no ambiente, né? Fazer um isolamento acústico, isso é interessante também. Temperatura não é só questão de conforto físico, mas de eficiência no trabalho. A gente, quando está trabalhando com um ambiente que a temperatura não é agradável, seja muito baixa ou muito alta, eu já falei, a gente fica com moleza no corpo, as nossas funções motoras ficam mais devagar, nossas funções cognitivas também ficam mais lentas, tá? A gente tem que trabalhar num ambiente com uma temperatura adequada. Qualidade do ar, eu tinha citado lá atrás, lembra dos níveis de CO2 e qualidade do ar? Ambientes com níveis de CO2 muito baixos, que seria abaixo de 600 ppm, ou acima de 800 ppm, que já seria uma grande quantidade, né, de CO2, ela reduz a capacidade cognitiva em 50%, tá? Então, você vai funcionar só 50% do seu cérebro. Isso é muito sério, tá? Então, as empresas precisam medir a qualidade do ar. É um aparelhinho que você coloca em cada ambiente que está ali medindo o nível de CO2. E quando ele está muito abaixo ou muito acima, ele apita, e aí você tem que ver, às vezes tem que automatizar o teu medidor com um sistema de ar-condicionado, às vezes tem que fazer alguma manutenção no sistema de retorno do ar-condicionado, tá? Isso é muito importante. A gente sabe que quase nenhuma empresa se importa com isso, mas isso é muito importante, tá? A quantidade também de compostos voláteis no ar, isso tem que medir também. Micro-organismos, tá? Isso também é muito importante, porque afeta diretamente a saúde das pessoas. Ergonomia, a gente fala que ergonomia é mesa, cadeira, mas é muito mais do que isso, como eu falei, iluminação, acústica, temperatura, conforto psicológico, tudo isso faz parte da ergonomia. Se você tiver dúvida, vai lá no MR17, que ele vai te explicar direitinho o que é ergonomia.
E o design, de modo geral, né? Ter um design agradável. A estética, ela é neuroprotetora. A estética também ajuda a produzir dopamina, né? E quando você adiciona elementos biofílicos que lembram o quê? O nosso habitat natural, né, gente? Nós somos animais, nós viemos da natureza. Então, por mais que na natureza tenham coisas que coloquem em risco a nossa vida, como se a cidade não tivesse, mas quando a gente usa elementos que transmitem uma sensação de segurança, de acolhimento, que lembrem do nosso habitat natural, né, da nossa mãe natureza, já tem estudos, inúmeros estudos aí comprovando o quanto que o contato com a natureza ajuda na produção dos hormônios do bem-estar, reduz os níveis altos de cortisol, ajuda a controlar o estresse, reduz os batimentos cardíacos, então assim, ajuda a gente a entrar no estado de bem-estar. E a gente sabe que quando a gente está, né, quando a gente sente bem-estar físico e mental, a gente tem uma performance, uma produtividade muito maior, né? E aí vamos discutir rapidinho sobre os modelos de trabalho. A gente tem atualmente 3 tipos de escritório. A gente tem os tradicionais, que são aqueles tudo fechadinho, em salinha. A gente tem o conceito aberto, que é ultra moderno, né? Que o povo os jovens aí gostam desses ambientes, né? E que as empresas usam para dizer que não, ambiente aberto é bom, porque as pessoas interagem mais, aqui não tem hierarquia. E a gente tem o híbrido, que são escritórios que têm tanto um espaço aberto, colaborativo, quanto áreas fechadas com mais privacidade. Qual desses modelos é melhor? Foi feito um levantamento, não lembro agora de onde que veio esse dado, a fonte específica, mas os funcionários alegaram que quando eles estão no escritório que tem o modelo híbrido, a produtividade deles aumenta 84%. Tá? Isso equivale, gente, para você pensar em números numa empresa aí, a menos horas extras pagas. Você pensar bem. Então, financeiramente, isso tem uma vantagem muito grande. Aí a gente cai aí na falácia, né, do espaço aberto, colaborativo, que todo mundo interage mais, que as pessoas se comunicam mais, mas segundo uma pesquisa realizada em 2 escritórios diferentes, que saíram do modelo de um escritório tradicional para ir para um escritório de conceito aberto, a colaboração face a face reduziu em 70%. Então, você acha que você vai estar criando um ambiente mais colaborativo, mais, né, que as pessoas vão interagir mais só porque não tem mais divisória, todo mundo no mesmo ambiente, as pessoas, elas ficam acuadas em ambientes que elas não têm privacidade e que elas se sentem observadas e controladas o tempo inteiro. As pessoas se sentem acuadas. E aí elas vão tentar criar ferramentas para proteger o espaço físico delas. Aí você vai ver aquele cara trabalhando com fone deste tamanho, às vezes ele não está nem ouvindo música, mas ele está tentando o quê? Se proteger ali, proteger o território dele. Né? Vai trabalhar de moletom, vai botar aquele casacão, vai botar até o capuz na cabeça. Enfim, as pessoas vão tentar criar formas de tentar proteger o espaço físico delas. Vão fazer menos contato olho no olho, tá? Então, espaço de conceito aberto é uma grande falácia. Ele tem a função dele? Tem, dependendo das tarefas que vão ser executadas. Às vezes, uma tarefa criativa, de discussão de ideias, naquele momento é importante que as pessoas sentem naquele ambiente, mas para trabalhar, desenvolver, resolver problemas, elas precisam de um ambiente que seja controlado, até porque elas precisam de ter um desempenho acústico melhor, um isolamento acústico melhor, elas não podem ficar expostas a tantos estímulos visuais, precisa ali ter um limite, né, visual para que ela consiga se concentrar. Então, ambiente, espaço de conceito aberto, não é essa Coca-Cola toda, tá, que vocês estão pensando. A insatisfação no open space aumenta em 76%, né, também nessa mesma pesquisa desses 2 escritórios, onde os funcionários saíram do espaço fechado para ir para o espaço aberto, a insatisfação aumentou em 76%. E os escritórios open space também aumentam as ausências anuais em 63%. Então, as pessoas faltam 63% mais vezes do que em escritórios tradicionais ou híbridos. E aí vamos a algumas estratégias
práticas para vocês aplicarem aí no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, para facilitar, né, para fazer com que o ambiente seja human friendly, né, ou amígdala friendly, mas também para ajudar a reduzir a sobrecarga do córtex, do hipocampo, tá bom? A criação de zonas cognitivas no escritório, tá, gente? Como eu falei, não dá para colocar todo mundo na mesma sala que fazem tarefas diferentes, né? Colocar a galera da análise junto da galera do marketing, das vendas, isso não existe. Cada tipo de tarefa, de atividade, precisa de um ambiente específico. Então, pessoas que trabalham com análises complexas, com planejamento, enfim, com tarefas que precisam de maior concentração, o ambiente delas precisa ser muito mais controlado, mais fechado, né? Ter um maior controle, uma maior privacidade, isolamento acústico, desempenho lumínico, tá? É um ambiente bem mais complexo, porque a gente sabe que o córtex, que é o responsável por essas atividades, ele é sensível ao ambiente. Já em atividades que sejam realmente mais interativas, venda, marketing, mais dinâmicas, que as pessoas conversam mais, tem uma troca maior, você pode criar ambientes ali que sejam realmente mais colaborativos, que tenham um maior estímulo ambiental, porque essas pessoas vão precisar, tá? Mas também é importante que você crie espaço para que essas pessoas também, na hora que elas precisarem se concentrar, tenham para onde ir. Então, criar cabines de zona deep work, que a gente chama, né, ou cabines isoladas, para que a pessoa possa ali, às vezes, ficar 1 ou 2 horas no máximo, que é o limite máximo do nosso córtex, né, para se concentrar muito, né, em tarefas muito analíticas, né, a gente tem um limite humano, que é de todo mundo, que é de 2 horas. Então, criar cabines específicas para que essas pessoas, né, possam ir lá, né, e fazer essas atividades. Então, é importante que você crie essas zonas. Micro breaks ao longo do dia, principalmente para as pessoas que trabalham nessas atividades muito complexas de análise, de solução de problemas. Como eu falei, a gente só consegue ficar no máximo 2 horas sem ter uma exaustão mental. E é importante que isso vire uma obrigação dessas pessoas. Não é um benefício. Ah, se você quiser tirar uma pausa, você. Não. Você tem que implementar essas pausas. Olha, trabalhou 45 minutos, 15 minutos vai fazer uma outra coisa, vai tomar um café. Trabalhou 2 horas, tira meia hora, vai fazer uma outra atividade, vai caminhar, vai tomar um banho de sol lá fora, pegar a dopamina. É obrigatório para que as pessoas não tenham exaustão mental, tá? Iluminação cronobiológica. Gente, não é difícil, tá? É só trocar a lâmpada, não é difícil. Então, utilizar uma iluminação cuja a temperatura e a intensidade varia ao longo do dia, tá? Por quê? Porque isso ajuda na regulação do relógio biológico das pessoas. Então, chega no fim do dia, a pessoa meio que percebeu a passagem do tempo. Então, isso vai ajudar ela regular os níveis de cortisol, vai abaixando os níveis de cortisol. Quando ela chegar na casa dela, o nível de cortisol já vai estar quase reduzindo, porque ela vai pegar um trânsito ali, ela vai acabar se estressando, não tem como. Mas pelo menos a sua parte você fez. Então ela vai chegar em casa com os níveis já um pouquinho mais baixos, então a melatonina começa a entrar e aí ela vai conseguir de fato ter uma boa noite de sono. Não confundam sono de exaustão com sono de recuperação. Tem gente que fala assim, mas eu sou estressada, eu trabalho o dia inteiro, tenho uma vida dinâmica, mas eu durmo muito bem, eu durmo sem remédio até. Eu sei como é que você dorme, minha filha. Você chega na cama, você desmaia. Você tem o sono que a gente chama de sono de exaustão. Seu nível de cortisol está tão alto, só que você está no nível de exaustão física tão alto que seu corpo desliga. Mas se você não tem os níveis de melatonina ali adequados no seu organismo, você não vai ter o sono de regeneração. Então, a sua memória, você vai ter uma chance maior de desenvolver demência e câncer. Então, a gente precisa da melatonina no nosso organismo, tá? E a sala de recuperação sensorial, gente, se vocês tiverem um espacinho aí no escritório de vocês, tenta reorganizar, cria um ambiente para fazer uma pausa restaurativa, tá? Um ambiente com um estímulo sensorial ali controlado, um ambiente que seja realmente relaxante e que as pessoas possam utilizar. Não adianta criar esse ambiente e não criar uma cultura ali para que as pessoas utilizem esse espaço, tá? É importante, sim, que as pessoas tenham esse ambiente. A gente tem que lembrar que, hoje em dia, nós convivemos com pessoas que são neurodivergentes.
desde o TDA a pessoas com autismo. E essas pessoas são muito sensíveis aos estímulos sensoriais. Eu não sei se eu tenho TDA, autismo eu sei que não. TDA talvez eu tenha. E eu já tenho um alto nível de sensibilidade sensorial. O ambiente, ele realmente me afeta muito. Então, eu fico realmente sobrecarregada, muito sobrecarregada, dependendo do ambiente. Então, eu preciso de um ambiente, né, que restaure ali a minha carga sensorial, porque eu fico sobrecarregada. Aí vocês imaginam uma pessoa, né, autismo nível 1 ou um TDA que está trabalhando ali naquele escritório cansativo, né, aquela coisa toda, ele precisa de um ambiente para ele poder se recuperar. A gente tem que respeitar as diferenças das pessoas, tá? Isso é muito importante. E fazer um convite para vocês, né? Se você quer saber como otimizar o seu espaço para a saúde e performance da sua equipe, entre em contato, tá? Não faz igual o Bradesco, não espera para daqui 15 anos você ter que pagar uma indenização de 4 milhões e meio porque seu funcionário desenvolveu uma cegueira porque a luz estava ruim, tá? Ou uma lesão no pulso porque a mesa não tinha profundidade correta, porque o cotovelo não ficava apoiado na mesa, porque o monitor não ficava na altura certa. Não esperem isso acontecer. Lembra da frase do começo da live? Sic parvis magna? Tudo que é grande começou pequeno, os problemas também, tá? Todo grande problema um dia foi um probleminha que você podia ter ido lá e resolvido rápido, barato, né? E ficava todo mundo feliz, tá? Esse QR Code que está aí na tela, ele é um QR Code que é o mesmo que tem aqui em cima, que vai levar vocês a um questionário para você avaliar a qualidade do seu ambiente, tá? Então, você responda esse questionário e, dependendo da pontuação, você vai ser direcionado para a minha agenda, para você marcar um horário comigo, de graça, tá? Só que esse relatório aí é de graça. E a consulta que eu vou dar de cortesia também, que também vai ser de graça, só que eu tenho dias limitados por semana, tá? Eu só ofereço 3 consultorias gratuitas de cortesia por semana, tá? Essa semana eu já não tenho mais vaga, na semana que vem eu acredito que ainda tenha mais uma vaga. Então, e nas outras semanas, né, enfim, mediante disponibilidade. Então, responda o questionário e dependendo da sua pontuação, se for média, né, ou baixa, você vai ser direcionado para a minha agenda. Usem, aproveita, tá? Porque ajuda muito vocês a promoverem um ambiente saudável, que as pessoas possam se engajar, que as pessoas sintam mais vontade de trabalhar, você fideliza o seu funcionário também, né? O seu funcionário, seu colaborador acaba ficando um fã do local de trabalho, porque a pessoa se sente bem, a gente se sente cuidado, né? E o principal, gente, quando a gente se sente bem no ambiente, a gente cria existe um fenômeno chamado pertencimento, tá? A gente cria uma sensação de pertencimento com o espaço. Vocês já viram aquelas áreas nas cidades que são vandalizadas? Que os prédios, as fachadas são tudo pichadas, os vidros tudo quebrado, a calçada, tudo destruído. Aquilo dali não começou à toa. Aquilo dali foi porque alguém não se identificava com aquele espaço. E ele não sentiu vontade de cuidar daquilo dali. E não foi só uma pessoa, foram várias. Tá? Então, quando a pessoa não sente essa sensação de pertencimento com o ambiente, ela não cuida, ela não se sente bem ali. Ela vai depredar, ela vai vandalizar. E quando a gente se sente bem, o que acontece? Essa sensação de pertencimento é um espelhamento. A gente se vê no espaço, a gente se vê ali. A gente se sente cuidado, a gente se sente amado, a gente se sente valorizado. E quando a gente se sente assim, a gente cuida, que é a nossa imagem que está ali. Tá? Então, além de você melhorar a performance, a produtividade, o bem-estar físico e emocional do seu funcionário, você está ajudando ele a cuidar do seu patrimônio, do seu ativo imobiliário, porque o escritório é um ativo imobiliário, tá? A cuidar do seu patrimônio, a cuidar do seu investimento. E você ainda se protege, né, contra processos trabalhistas, né, enfim. Essa questão dos riscos psicossociais, elas vão se desenvolver muito mais, né, quando as pessoas tomarem mais consciência de que o ambiente físico afeta nosso bem-estar mental, nossa saúde mental. Isso vai pegar muito pesado. E empresas que não se prepararem agora para isso, né,
acho que vão pagar muito caro no futuro, porque quando as pessoas descobrirem que danos à saúde mental não é só do chefe que pratica abuso e assédio moral, mas também do ambiente, né, que gera sobrecarga cognitiva, que provoca ataque de pânico, que deixa a pessoa deprimida, os casos de processo trabalhista vão aumentar muito nessa área, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que tenha sido bem esclarecedora. Fiquem ligados para mais conteúdo se vocês gostaram, né? E acham que alguém vai se beneficiar desse conteúdo, envie essa live para alguém. Eu vou deixar a live gravada no LinkedIn e eu vou disponibilizar também ela no meu YouTube, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.